Olá, bom dia. A polícia investiga o assassinato de um ganhador da Mega Sena no interior de São Paulo. Ele tinha sinais de espancamento e foram feitas várias tentativas de saque da conta dele. O desemprego ainda alto obriga muita gente a aceitar vagas com salários menores. A remuneração média dos trabalhadores de carteira assinada vem caindo no país. Com mais de 4 meses sem chuva e recordes seguidos de calor, os moradores de Brasília enfrentam um clima de deserto. Esse ano realmente está acima da média, né? Com a cobertura vacinal abaixo da meta, as cidades de Santa Catarina estão fazendo uma busca ativa para que os pais imunizem os filhos contra a poliomielite. E você pode trazer o Luiz Fernando? Sim, posso. Britânicos encaram uma fila quilométrica para prestar a última homenagem à Rainha Elizabeth II. Durante o velório, um dos guardas desmaiou diante do caixão. E o Flamengo venceu mais uma vez o São Paulo e está na final da Copa do Brasil. Hoje é quinta-feira, 15 de setembro. O Bom Dia Brasil está começando agora. A Polícia Civil investiga a morte de um ganhador da Mega Sena em Hortolândia, interior de São Paulo. Ele foi encontrado numa rodovia com sinais de espancamento. A repórter Júnia Vasconcelos está em frente à delegacia da cidade, que está apurando esse caso e tem as informações para a gente, né, Júnia? Bom dia para você. Bom dia, Elter. Bom dia a todos que nos assistem. É isso mesmo. Olha, a vítima, Jonas Lucas Alves Dias, tinha 55 anos. Na última terça-feira pela manhã, ele saiu de casa para caminhar, como era costume dele, e logo depois desapareceu. Ele foi encontrado às margens da rodovia dos Bandeirantes, né, rodovia que liga o interior à capital São Paulo. Ele foi encontrado com ferimentos graves, sinais de espancamento. Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital, mas infelizmente não resistiu. Jonas foi ganhador da Mega Sena em setembro de 2020. Na época, ele faturou um prêmio de 47 milhões de reais. A polícia suspeita que a morte esteja ligada a isso. A família de Jonas foi informada pelo banco onde ele tinha conta que Jonas teria entrado em contato por meio de um aplicativo de mensagem solicitando uma transferência no valor de 3 milhões de reais, uma transação que não foi autorizada. Mas foi informada também que 2 saques foram realizados e também uma transferência Pix, somando um valor aí de 20 mil reais. A polícia já tem informações em relação à conta bancária que recebeu esse dinheiro e segue investigando o caso como extorsão seguida de morte. Até o momento, ninguém foi preso. A gente segue acompanhando tudo por aqui. Elter, volto com você no estúdio. Combinado, Júnia Vasconcelos de Hortolândia. Obrigado, bom dia. O segundo dia do velório público da Rainha Elizabeth em Londres tem filas gigantescas pela cidade e muita emoção de quem está se despedindo da monarca. Cecília Malan, boa tarde para você aí em Londres. Eu já vi um pouco mais cedo que as filas realmente são enormes, né? E tem muita emoção aí em Londres também. Sim, Elter, bom dia a todos. Hoje é um dia de descanso para o rei Charles III, mas os súditos seguem nas ruas prestando suas homenagens. A nossa equipe veio até a Tate Modern, que é a maior galeria de arte moderna daqui e que pendurou esses cartazes com o rosto da rainha, uma obra famosa do artista Andy Warhol, que ele fez em 1985. A fila para entrar no velório no parlamento vem lá do parlamento, naquela direção, margeia aqui todo o Rio Tamisa e continua em direção à Torre de Londres. Do parlamento para cá, são cerca de 4 quilômetros. Como vocês podem ver, as pessoas estão com pulseiras. Eram amarelas, ontem roxas, hoje são pulseiras enumeradas, distribuídas para as pessoas poderem sair da fila justamente para usar um banheiro, comprar uma comida ou um café e depois voltar para o seu lugar. Está andando mais rápido do que ontem e estima-se que a demora seja agora de 5 horas para chegar até o Westminster Hall, no Parlamento Britânico, onde está o corpo da rainha. Um esforço que vale a pena, segundo as pessoas que encaram a fila e dão esse último adeus à Elizabeth II. Vamos ver na reportagem de Bianca Rotier e Daniel Peralta. O que são horas de espera numa madrugada gelada diante de uma monarca que fez reuniões oficiais até 2 dias antes de morrer, aos 96 anos de idade. Para toda essa gente, Elizabeth II merece o esforço.
Dentro de uma construção medieval de quase 1000 anos, no Westminster Hall, a emoção de dizer adeus à mais longeva rainha da história britânica não para. Cães, bebês, anônimos e famosos. A ex-premier Theresa May se misturou à multidão. A Kate entrou 1h na fila, saiu 8 horas depois, ainda chorando. Uma experiência incrivelmente intensa. É realmente especial fazer parte dessa história maravilhosa. Para uma ocasião especial, preparação especial. O Nigel vestiu terno e gravata para homenagear a rainha, a quem serviu no Palácio de Buckingham. Ela era uma senhora maravilhosamente adorável, disse. Lovely lady. A Lorraine caprichou no chapéu. A Janelle no Fascinator. Ela, que é de Trinidad e Tobago, trouxe os filhos nascidos na terra da rainha e elogiou a resiliência da monarca. A Annelise, de 12 anos, destacou a coragem. Uma diva de 8 exemplificou. A rainha ria para as pessoas e ficava brava com quem era rude. As autoridades montaram uma estrutura para uma fila que pode se estender por até 16 quilômetros aqui na margem sul do rio Tâmisa. E alertaram que a espera pode chegar a 30 horas. Apesar da tristeza, os britânicos seguem bem-humorados, assim como a rainha Elizabeth II também sempre foi. Ontem, falando com os súditos na fila, o arcebispo de York brincou. Estamos honrando 2 grandes tradições britânicas: amar a rainha e amar uma fila. Loving the Queen and loving a queue. O velório vai ficar aberto ao público até 6h30 da manhã de segunda-feira, quando o corpo segue para a abadia de Westminster, onde Elizabeth foi coroada em 1953, para o funeral de Estado, com a presença de mais de 500 convidados estrangeiros, entre presidentes, primeiros-ministros e monarcas. Hoje, de madrugada, por volta de 2h30 da manhã daqui, as Forças Armadas fizeram um ensaio do funeral, acompanhados de uma banda marcial. Integrantes da Marinha puxaram a carruagem que vai levar o caixão. Em seguida, guardas carregaram um caixão vazio até a abadia. Outros detalhes não foram divulgados, mas será sem dúvida um dia de muita emoção que vai entrar para os livros de história. É um esquema monumental que exige muito esforço de todos os envolvidos. Ontem à noite, um guarda que fazia a vigília do caixão passou mal. Ele ainda tentou ficar de pé, mas desmaiou e caiu no chão, assustando as pessoas que se despediam de Elizabeth II. A transmissão ao vivo foi interrompida por alguns instantes para que ele fosse atendido. O guarda passa bem. São os pequenos momentos que fogem do roteiro cuidadosamente planejado e executado com tanta precisão e profissionalismo. Elter. Faz parte, né, Cecília? Afinal de contas, é um evento muito longo, muito tenso e importante, né, para o povo aí. A gente se vê daqui a pouco. Obrigado. Olha, ainda faltam mais de 3 meses para o Natal, mas os panetones, acredite, os panetones já estão ganhando lugar de destaque nos supermercados. Rodrigo Bocardi, bom dia, impressionante, cada vez mais cedo. Agora essa antecipação, essa chegada aí não é por acaso, né? Ela tem motivo. Welter, bom dia para você, bom dia a todos. É isso, antes os panetones apareciam em novembro, depois começaram a chegar em outubro. Este ano já tem panetone em todos os supermercados desde o início do mês. Isto porque o consumo tem crescido, como revela um levantamento que a gente mostra agora. Neste supermercado de Osasco, na Grande São Paulo, o cliente é convidado a dar um salto no tempo. 3 meses antes do Natal, caixas de panetone já ocupam lugar de destaque. Logo de cara demos com panetone e minha esposa está há tempos esperando chegar os panetones. E a primeira coisa que ela fez foi, opa, vou pegar o panetone. Vou abrir assim que chegar em casa. Toda essa exposição não é por acaso. Comerciantes têm percebido que o panetone vem frequentando cada vez mais a mesa do consumidor e as listas de presentes de fim de ano.
Uma pesquisa feita por uma consultoria de dados do mercado mostra que as vendas cresceram quase 25% no fim do ano passado em relação ao mesmo período de 2020. Os pesquisadores calculam que esse aumento equivale a 7 milhões de famílias a mais que compraram panetones. Se ele estiver presente o ano inteiro no supermercado, a gente vai comprar. 32% dos consumidores dizem que esse vai ser o presente de Natal escolhido para dar para amigos ou familiares. Pelo menos os que eu já dei, todos gostaram. E vai repetir a dose esse ano? Vou repetir a dose. Tudo que a gente viveu nesses últimos anos, as pessoas estão sentindo cada vez mais a necessidade de apreciar os momentos em família, com os amigos, presentear. Então o panetone ele tem sido um forte candidato aí de presente. E o consumidor tem cada vez mais opções, o que ajudou a ampliar a popularidade do produto. Eu acredito que seja diante dessa grande variedade que a gente tem, né, em relação a sabores, versões, tamanhos de panetones que você tem para todos os gostos, né, e todos os bolsos também. Mas o panetone não está sozinho nas ofertas antecipadas. No comércio do Recreio dos Bandeirantes, no Rio, já tem Papai Noel, boneco de neve e decoração para a árvore. Na 25 de março, em São Paulo, o clima de Natal também começa a dar as caras. Já dá para pensar nas festas e nos presentes que virão. Fica a dica, para quem quiser me dar um presente, eu vou aceitar com bom gosto. Panetone, decoração, tudo isso acaba criando um clima de Natal, né? A torcida dos comerciantes agora é que esse clima realmente estimule as vendas no fim do ano. Elter. Tomara que isso aconteça, Bocardi, até daqui a pouco. Tomara. Até porque o salário médio de contratação ficou menor do que há um ano. O levantamento foi feito pelo G1 com dados do emprego com carteira assinada divulgados pelo Ministério do Trabalho. Erauro Pereira, bom dia para você. O salário diminuiu 2 vezes, né? Porque houve a diminuição do salário pago, né, pelas empresas aos trabalhadores com carteira assinada e houve a desvalorização da inflação, né? O dinheiro está valendo cada vez menos. A carestia afeta a todos indistintamente. Bom dia, Elter Duarte. Bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. Trabalhador com uma faixa menor de salário é o que mais tem sofrido com a diminuição da renda. As famílias ainda se ressentem dos efeitos da alta da inflação, mesmo tendo-se, pelo índice global, uma desaceleração nos números em setores da economia. Resultado, quem trabalha e vive de salário vai tendo que fazer uma verdadeira manobra diante do desafio para manter as contas em dia. Desempregado há 8 meses, Aparecido correu ontem para fazer uma entrevista de emprego em Brasília. O cargo é de repositor num mercado, salário de R$ 1.300. No último emprego ganhava um pouco mais, mas diante das dificuldades quer o trabalho. Tá difícil, né? Só de ser fichado, vale transporte, alimentação, né? Ticket de alimentação já ajuda bastante. Essa é a realidade de muitos trabalhadores. O desemprego vem caindo, mas as novas oportunidades de trabalho têm sido com remuneração menor. É o que mostram os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Governo Federal. O salário médio de contratação no país, com carteira assinada, foi de R$ 1.926 em julho, quase 3% abaixo do valor pago um ano antes. Aceitar um emprego com um salário menor é, para muitas pessoas, a única alternativa para ter uma renda. Mas, na prática, significa uma dupla perda no poder de consumo. Isso porque, além de ganhar menos, a renda do trabalhador vem sendo achatada pela inflação, que deixou tudo bem mais caro no último ano. A inflação, que estava acima de 10%, desacelerou em julho e agosto. Mas os preços ainda acumulam uma alta de 8,83% nos últimos 12 meses. E alguns itens essenciais no dia a dia, como frango, leite e ovos, continuam subindo. Wesley hoje trabalha como auxiliar de serviços gerais. Ganha menos da metade que recebia no emprego anterior. Com o novo salário e os preços nas alturas, diz que a vida mudou.
dívida de cartão parcelada, sem crédito na praça e comprando tudo à vista, me adequando ao pagamento que eu recebo. Este economista ressalta que, em tempos de incerteza, os trabalhadores acabam tendo mais receio de demorar muito para conseguir encontrar melhores salários. A gente tem que lembrar que a gente vem de um desemprego bastante elevado. O que acontece quando a pessoa fica desempregada há muito tempo? Ela, no começo, ela tem reserva, ela tem uma coisa para vender. Depois de um certo tempo, ela já começa a ir na carne mesmo, começa a depender dos amigos, da família. Em casa eu pago aluguel, né, e tem que pagar as contas, né, e para sobreviver você tem que trabalhar. Que se você não trabalhar, como você vai viver, né? Os setores que tiveram os menores salários de contratação em julho foram os de alimentação, agricultura, pecuária e pesca, e também o comércio. Estamos agora com você, Elter Duarte. Meu bom dia, a Miriam Leitão. Bom dia, Heraldo. Então, Heraldo, a Miriam já está aqui com a gente. Obrigado aí pelas suas informações. A Miriam está aqui com a gente para ajudar a gente a entender melhor essa situação do mercado de trabalho, né, Miriam? Bom dia, porque de fato o desemprego está caindo, mas a chamada precarização do mercado de trabalho anda a passos largos aqui no Brasil. É exatamente, essa reportagem é muito boa porque ela mostra uma situação desse momento, né? Porque o desemprego já foi muito maior. Foram 15 milhões de pessoas desempregadas, agora são 10 milhões de pessoas desempregadas, 9,8 milhões, fora os 4,2 milhões de desalentados. Ou seja, melhorou em termos de mais oferta de emprego, mas todos os dados da renda, do salário médio, da massa de rendimentos, todos esses dados em relação à renda dos trabalhadores permanece abaixo do que era um ano antes, que já é abaixo do que era antes da pandemia. Então, o salário caiu e não se recuperou. A reportagem mostra bem essa situação, uma situação de desemprego ainda alto. O mercado de trabalho brasileiro tem muitas distorções. Por causa quando você olha todos os detalhes, tem mais. Quando você olha o dado do trabalhador por conta própria, é um trabalhador, Elter, que muitas vezes, na maioria das vezes, é o que está ali se virando. Tem gente que está ali realizando um sonho de ser empreendedor, mas tem gente que está ali apenas porque não conseguiu ocupação. Então, é uma espécie de desemprego escondido, né? Nesses bicos ou nessas iniciativas que as pessoas tomam. Às vezes, a iniciativa vai dar certo e vai ser muito bom, mas às vezes é apenas para quebrar o galho enquanto não encontra um bom emprego. Então, a situação do mercado de trabalho ainda é de crise. Pois é, Miriam, e a gente sempre escuta dizer assim, mas o Brasil está indo muito bem, o Brasil está fazendo muito bem, porque a crise também está instalada lá fora, né? Os outros países, tem país em recessão, tem país com muita dificuldade econômica, mas dá para a gente comparar a realidade do mercado de trabalho, o que está acontecendo aqui no Brasil, com o que está acontecendo lá fora? Boa pergunta, porque não dá. Porque apesar de o ambiente lá fora ser um ambiente recessivo, ainda como consequência desses dois eventos que atingiram todo mundo, inclusive o Brasil, que é a pandemia e a guerra da Rússia contra a Ucrânia, em vários países o mercado de trabalho já reagiu, já está oferecendo mais salário, já tem, inclusive, nos Estados Unidos, por exemplo, e alguns países da Europa, há uma dificuldade de encontrar trabalhador. Então, eles estão se recuperando na área do emprego, mesmo no ambiente recessivo, de forma mais rápida do que no Brasil. Então, o Brasil tem que estudar muito o que está acontecendo no mercado de trabalho para resolver esse problema, que é o começo da solução. E a gente tem esse fato, né? A inflação também foi em outros países, mas aqui a inflação realmente achatou muito o salário real, a capacidade real de ocupar. Os outros países, né, Estados Unidos principalmente, está com um problema contrário, o desemprego bem baixinho e dificuldade de encontrar trabalhador. Pois é, e aqui afeta justamente os mais pobres, que pegou no preço dos alimentos, né? Aí exatamente. É ainda pior. Miriam, obrigado, tá? Bom dia para você. Bom dia, Elta. Veja a seguir o segundo dia de audiências do caso do bolsonarista que matou um tesoureiro do PT no Paraná. E a baixa procura pela vacina contra a paralisia infantil. Tem prefeitura ligando e até mandando bilhete para os pais para lembrar a importância da imunização. Agora são 8h48, a gente volta já já. A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada até o fim do mês, mas até agora, gente, a cobertura só chegou a metade da meta do Ministério da Saúde. Prefeituras de Santa Catarina estão investindo na busca ativa para aumentar esse índice.
Um trabalho lento por uma causa necessária. A gente está chamando as crianças para fazer a campanha da polio. Aí você pode trazer o Luiz Fernando? Sim, posso. De ligação em ligação, a Secretaria de Saúde da cidade de Gaspar, no interior do estado, viu os índices melhorarem. E nós percebemos que a busca ativa seria a nossa última cartada para a gente atingir a cobertura. Outra ajuda veio das escolas. O lembrete para os pais voltou assinado. E para a vacinação teve até visita especial. Não tira ela do convívio dela, do dia a dia. É um lugar que ela já está habituada, então ela não vai para um consultório médico, ela não vai para uma clínica, né? Em Xaxim, no oeste do estado, a lembrança também é na base do bilhete para os pais. E a vacinação pode ser nas escolas. O bilhetinho foi um sucesso, sim. Essa autorização dos pais foi fundamental para chegar nesse número aí. Essas ações começaram depois que a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado pediu ajuda das prefeituras para tentar mudar um cenário preocupante de baixa vacinação contra a poliomielite. A estratégia surtiu efeito, os números melhoraram, mas não o suficiente. Embora Santa Catarina esteja com um dos melhores índices do país, o estado ainda está bem longe de alcançar a meta de imunizar 95% das crianças de 1 a 4 anos. Nós não podemos admitir que isso seja uma situação normal. Pelo contrário, o risco existe com esses níveis de vacinação, então não aposte, acho que não arrisque a vida, a qualidade de vida do seu filho e o futuro das novas gerações hesitando na vacinação. A cobertura vacinal contra a polio só passa de 60% em Alagoas e na Paraíba. A média no país está em 43%. A poliomielite, que causa paralisia infantil, está erradicada no Brasil há quase 30 anos, mas o vírus ainda circula no mundo. Enquanto nós tivermos casos de paralisia em alguns locais do mundo, nós não estamos livres da doença. E essas baixas coberturas vacinais atuais é um risco de reintrodução dessa doença. Ninguém mais quer ver, seria uma tragédia voltarmos a ter casos de paralisia infantil. Olha, leve o seu filho para vacinar, porque o preço que você pode pagar é alto demais. Leve para vacinar. Olha, está previsto para hoje o depoimento do policial penal bolsonarista acusado de matar o tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, no Paraná. A justiça vai decidir se Jorge Guaranho vai à júri popular. O Roberto Wolfart tem as informações desse segundo dia de audiências, né, Roberto? Bom dia para você. Oi, Elter, bom dia para você, bom dia a todos. O depoimento de Jorge Guaranho vai ser por videoconferência. Isso porque ele está preso no Complexo Médico Penal em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Guaranho tem o direito de ficar em silêncio, mas se decidir falar, esta será a primeira vez que ele será ouvido desde o crime. Entre as 11 pessoas ouvidas ontem aqui no Fórum de Foz do Iguaçu estão familiares, parentes e amigos de Marcela Arruda, como a viúva Pamela Silva. A Justiça também já ouviu outras pessoas que estavam com Guaranho em um churrasco horas antes do crime e convidados da festa de aniversário de Marcela Arruda. A imprensa não teve acesso às audiências e o conteúdo ainda não foi divulgado. Arruda comemorava o aniversário de 50 anos em julho em uma associação aqui em Foz do Iguaçu quando foi baleado por Guaranho. O tema da festa era o Partido dos Trabalhadores e o ex-presidente Lula. Guaranho é bolsonarista declarado. Na denúncia aceita pela Justiça, o Ministério Público afirma que houve motivação política. Além de Jorge Guaranho, estão previstos para hoje outros 2 depoimentos. As audiências começam às 1h30 da tarde. Após essa etapa, o juiz vai decidir se Guaranho irá à júri popular ou não. Roberto Wolfart para o Bom Dia Brasil. Obrigado, Roberto. A Rússia voltou a bombardear a infraestrutura civil da Ucrânia depois do sucesso da contraofensiva do exército ucraniano. Mísseis russos atingiram uma represa na cidade de Kryvyi. Muitos moradores tiveram que abandonar as casas inundadas. O presidente Volodymyr Zelensky, que nasceu na cidade, disse que a Rússia praticou terrorismo de Estado para se vingar da contraofensiva que já recapturou várias regiões. Ontem ele visitou Zium, uma das cidades retomadas. No retorno à capital Kiev, sofreu um acidente de carro, mas não teve ferimentos graves. Ele recebe hoje a chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen.
Ontem, ela disse que Vladimir Putin vai perder a guerra. O Kremlin fez uma advertência sobre a ajuda militar oferecida pelo Ocidente. Disse que se os Estados Unidos fornecerem mísseis de longo alcance à Ucrânia, se tornarão os Estados Unidos, né? Se eles oferecerem mísseis de longo alcance à Ucrânia, os Estados Unidos se tornarão parte desse conflito. Putin se encontrou hoje com o presidente chinês Xi Jinping no Uzbequistão e disse que a reunião fortalece ainda mais a aliança entre os dois países. Daqui a pouco, a justiça condena 2 traficantes a quase 200 anos de prisão por derrubar um helicóptero e matar 3 policiais no Rio em 2019. E o calorão que toma conta de Brasília. Não chove há mais de 4 meses na capital federal, que também sofre com os incêndios. Agora, 8h58. O Bom Dia Brasil volta já já. O Tribunal do Júri condenou 2 traficantes a 193 anos de prisão pela morte de 3 policiais militares na queda de um helicóptero da PM no Morro dos Macacos, na zona norte do Rio, em outubro de 2009. Magno Tatagiba de Souza e Leandro Domingos Berçot foram condenados por 3 homicídios qualificados e 6 tentativas de homicídio. Eles atiraram contra a aeronave que caiu com 6 policiais. 3 deles morreram. Magno já está preso e Leandro foragido. O traficante Fabiano Atanásio da Silva também responde pelo crime. A audiência dele foi adiada porque a defesa alegou problemas de saúde. O Distrito Federal bateu o recorde de calorão no ano. Não chove há mais de 4 meses. Geraldo Pereira, é claro que é muito tempo e a consequência disso eu já vejo aí atrás de você. Está tudo enfumaçado. O clima no Planalto Central do Brasil tem suas características. Com mais de 130 dias sem chuva, a capital do país aqui. A imagem de Brasília. Muita fumaça, muita fuligem, uma névoa seca e cinza. Começa do raiar do sol e favorece ainda mais as queimadas na região do Cerrado. Agora há pouco, o Globocop sobrevoou o Parque Nacional de Brasília. Na mata dava para ver muita fumaça. Nas últimas 24 horas, um novo incêndio atingiu a unidade de conservação. Foi criada para proteger e abastecer o Distrito Federal. 10% da área do parque foram queimados. Todo o Distrito Federal, a região metropolitana de Brasília, em torno e demais áreas de Cerrado, se ressentem, nessa época do ano, da baixa umidade relativa do ar, quando o ar fica bem seco. É a maior estiagem dos últimos 12 anos. Tá lindo, não tem como negar. As últimas manhãs foram assim, mas tá quente demais em Brasília, de estranhar mesmo. Os últimos anos agora tem feito muito calor, né? Mas esse ano realmente está acima da média, né? Desde domingo, os termômetros batem recordes seguidos. Ontem foi pior. A temperatura chegou a 35,2 graus, a maior do ano. Por isso, as roupas com cara de praia, em plena Brasília. E junta isso com a umidade baixa do ar, que não passou dos 11%, quando o ideal é 60%, segundo a OMS. Imagina trabalhar assim. No fim do dia, tá até difícil falar de outra coisa. Então, quantas vezes mesmo você encheu sua garrafa hoje? 5 vezes. Fiquei na sombra, né? Fiquei na sombra. Tá mais complicado também por outro motivo. Não cai uma gota de chuva em Brasília há 4 meses e 10 dias. No fim da tarde de ontem, a temperatura até melhorou. E no céu, Brasília viu outro espetáculo exuberante. Bem diferente da realidade de quem tentava apagar chamas. Foram incêndios para todo lado, perto das ruas, das casas. Nessa área residencial de Brasília, perto do aeroporto, ainda tinha fogo. Parecia cena de filme. Quando a gente achava que tinha apagado o fogo de um lado, o vento levava o incêndio para o outro lado. E os transtornos ainda vão continuar mais um pouco para quem mora aqui em Brasília. Segundo os meteorologistas, não dá nem para chamar de alívio a possibilidade de chuva para essa quinta-feira, porque a previsão é de que seja leve e apenas em áreas isoladas. Ou seja, essa massa de ar seco ainda deve predominar por aqui, com altas temperaturas. O que, pelo menos para o Erlanderson, não é algo tão ruim assim. Ele ontem faturou 4 vezes mais que o normal. Ontem eu vendi umas 40 caixas de água. Você não está reclamando dessa seca nem do calor? Jamais.
E de quebra, ele ainda dá uma forcinha, empresta uma pedrinha de gelo para o pessoal poder se refrescar. Assim, já é alguma coisa, né? Receitas clássicas para esse clima: beber muita água, ter alimentação mais leve. Sensação de deserto, como se diz por aqui, Elter Duarte. Você conhece bem. Conheço. A sensação aí nessa época é que a gente está respirando pimenta do reino, Heraldo. Você deve sentir isso também. Obrigado, até daqui a pouco. Pois é, e depois de meses de muito calor e tempo seco, será que tem boa notícia? Será que o Marcelo Pereira dá uma esperança aí pra gente? Hein, Marcelo? Quero saber de você. Bom dia. Oi, Elter, bom dia. Olha, você sabe, só quem tá lidando mesmo com essa secura, esse calorão, a pimenta do reino, que nem você falou, é que sabe bem a importância de cair, ainda que seja uma pancadinha de chuva, viu, Elter? Mas tem chuva vindo aí sim. Ufa, pra turma do Centro-Oeste, né? Olha, bom dia também para os nossos amigos e amigas. E, turma, a chuva tá avançando na medida em que a frente fria passeia pelo interior do país. Agora é torcer para que ela continue passeando mais e mais. No sul de Goiás, ela chegou e trouxe um respiro. Olha a chuva que caiu no dia de ontem lá, foi um alívio para o pessoal que estava meses sem uma gotinha de água caindo do céu. Foi chuva rápida e passageira, mas aliviou o calorão e a poeira. Na capital paulista, hoje mais um dia bastante molhado. E hoje deve chover o dia todinho por aqui, máxima só de 17 graus. A mesma condição vale para a turma aí do Rio. Olha como é que está encoberto, 23 graus de máxima só por aí. A frente fria está subindo em direção ao centro-oeste, tranquilinha, sem pressa, e ela está nesse momento na altura de Minas, Goiás, olha Mato Grosso como é que está, Rondônia no Acre, mais ao norte, Mato Grosso do Sul, e no sul nem se fala, com bastante chuva, tá? A chuva está bem espalhada por onde precisa, principalmente, olha, subindo por Minas e Goiás e também aqui Mato Grosso, mais ao centro do país. Apesar da água vinda do céu, ainda faz calor sim em muitas cidades de Minas, Mato Grosso e Goiás. É o caso de Goiânia, Cuiabá, e também para quem está em Belo Horizonte. A capital mineira registrou ontem o dia mais quente do ano, com 36,1 graus segundo o INMET. Ainda em Minas, bombeiros tentam apagar um incêndio no Parque Estadual da Mata do Limoeiro, em Itabira, na região central do estado. As chamas, olha só, começaram no fim de semana e, segundo o gerente do parque, este foi um dos piores incêndios da história do local. O fogo já está controlado. De Minas para o Piauí, olha essa, turma. Um jacaré sapeca foi parar dentro de uma piscina em Teresina. A polícia ambiental foi chamada para resgatar o bicho, mas não conseguiram, porque a água estava turva. Hoje vão tentar de novo. Olha essa, eu me despeço agora com a terra do chimarrão, na tela Porto Alegre, Elter. Hoje chove por aí. Tchau, turma. Valeu, Marcelo. Obrigado. Bom dia. Depois do intervalo, o dia dos candidatos à presidência. E o presidente do TSE manda a Procuradoria Eleitoral de São Paulo analisar as ofensas de um deputado contra a jornalista Vera Magalhães. Agora, 9h09, horário de Brasília. A gente volta já. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, determinou que a ofensa feita pelo deputado estadual Douglas Garcia, do Republicanos, à jornalista Vera Magalhães, seja analisada pela Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo. Bocardi e o Ministério Público do Estado de São Paulo abriu um procedimento criminal contra o deputado. E não são só essas medidas, viu, Elter? O Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo já recebeu 8 pedidos de cassação do deputado. Douglas Garcia atacou Vera Magalhães, que acompanhava o debate entre os candidatos ao governo de São Paulo, promovido por TV Cultura, Portal UOL e Folha de São Paulo. As representações na Alesp são por quebra de decoro parlamentar e o Conselho de Ética afirmou que vai apurar a denúncia. Em nota, a Assembleia diz que não compactua e repudia condutas ofensivas e desrespeitosas e que preza pelo respeito, diálogo e tolerância entre todos. A Federação Nacional dos Jornalistas repudiou a agressão a Vera Magalhães, destacou que o ataque misógino a ela vem se somar a tantos já protagonizados por apoiadores de Jair Bolsonaro e pelo próprio presidente, e representa não só uma violência contra todas as mulheres, mas contra toda a categoria dos jornalistas, além de grave atentado à democracia em nosso país. A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, o Instituto Vladimir Herzog e outras associações também declararam apoio à jornalista e destacaram que, esta semana, se dirigiram diretamente aos partidos políticos e candidatos pedindo o fim das hostilidades e o respeito ao trabalho da imprensa.
A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes, também manifestou repúdio aos ataques sofridos pela jornalista e destacou que a ação contra a Vera faz parte de uma campanha mal intencionada visando desqualificar o trabalho das mulheres na imprensa brasileira. Em seu perfil nas redes sociais, o deputado Douglas Garcia divulgou o vídeo, no qual nega ter agredido a jornalista, não pede desculpas e volta a repetir as ofensas que fez após o debate. O Republicanos, partido de Garcia, diz que repudia a maneira como o parlamentar abordou a jornalista, que vai convocá-lo, inclusive, a se explicar e depois decidir se tomará alguma medida contra ele. Aproveito, Elter, e deixo aqui também minha solidariedade à Vera, com quem trabalho, com quem tenho o prazer de estar com toda a excelência e capacidade dela. Uma honra para mim todos os dias na Rádio CBN. Obrigado, Bocardi. A gente segue agora com a nossa cobertura sobre eleições, porque o Heraldo Pereira vai contar como é que foi o dia dos principais candidatos à presidência, Heraldo. Eleições 2022, Elter. A caminhada de candidatos pelas regiões Sudeste e Nordeste do país. A candidata à presidência da República pelo MDB, Simone Tebet, fez campanha no Recife. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, em São Paulo. O candidato Ciro Gomes, do PDT, esteve em Aracaju e Salvador. E o candidato à reeleição pelo PL, o presidente Jair Bolsonaro, fez campanha em São Paulo e em Natal, no Rio Grande do Norte. O candidato à reeleição pelo PL, presidente Jair Bolsonaro, participou de motociata ontem à tarde pelas ruas de Natal, Rio Grande do Norte. O trajeto terminou no maior centro de comércio de rua da cidade. Ele foi cercado por apoiadores. Depois, Bolsonaro foi ao bairro de Cidade da Esperança, na zona oeste de Natal, para participar de um comício e foi ao encontro com mulheres, acompanhado de dona Michele Bolsonaro. O candidato havia começado o dia em Presidente Prudente, interior de São Paulo. Também fez uma motociata e comício. Disse que está trabalhando para reduzir o preço dos combustíveis. Gasolina já é uma das mais baratas do mundo. Só não é mais barata ainda porque, apesar de sermos autossuficientes em petróleo, somos obrigados a importar diesel e parte da gasolina. Estamos em negociação final com a Rússia, entre outros países do mundo do Golfo, para importarmos petróleo. O candidato do PDT, Ciro Gomes, começou o dia na Bahia. Fez uma caminhada numa feira livre em Salvador e conversou com feirantes. À tarde, seguiu para Sergipe. Ele participou de um encontro com o prefeito de Aracaju e políticos locais. Ciro Gomes falou sobre o projeto dele para a renegociação de dívidas de famílias, além da criação de um programa permanente de transferência de renda. Para financiar o projeto, o candidato à presidência disse que, se eleito, pretende fazer uma reforma tributária, cobrando mais imposto de quem recebe mais. Uma progressividade maior no imposto de renda, aumentar a faixa de isenção, diminuir a alíquota para a pequena classe média e aumentar a tributação de forma progressiva por supersalários acima de R$300 mil. Isso dá mais 14 bilhões de reais por ano. Um tributo sobre grandes fortunas com 0,5% apenas sobre os patrimônios na pessoa física, iguais ou maiores do que 20 milhões de reais. A candidata do MDB, Simone Tebet, esteve no Recife. Se encontrou com mães de crianças portadoras de deficiência. No fim da tarde, participou de uma caminhada acompanhada de apoiadores e de uma orquestra de frevo. Antes, Simone Tebet visitou o Porto Digital, um dos maiores parques tecnológicos do país. A candidata afirmou que, se eleita, vai investir na formação de mão de obra para reduzir o desemprego e vai pagar R$5 mil para cada estudante que concluir o ensino médio com formação técnica. Só tem uma condição, ele só pode levantar esse dinheiro se ele se formar no 3º ano do ensino médio. E aí ele levanta esse dinheiro para fazer o que ele quiser. Nós vamos pagar para o jovem estudar. É a única forma que nós temos de dar dignidade para as nossas famílias e acabar com esse desemprego que, lamentavelmente, está levando a fome para dentro das casas e dos lares brasileiros. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e o candidato a vice na chapa, Geraldo Alckmin, participaram de um seminário sobre cooperativismo e economia solidária na capital paulista. Foram recebidos por representantes de mais de 500 cooperativas de todo o país. Ele conversou com expositores de uma feira de alimentos de agricultura familiar. Representantes do Fórum Nacional de Economia Solidária entregaram uma carta com propostas. E Lula disse que, se for eleito, vai destinar recursos para que cooperativas ajudem a ampliar a geração de emprego e renda no país. O Estado precisa fazer com que as pessoas tenham possibilidade, oportunidade de criar a forma de se organizar,
de fazer sua própria economia, para que eles comecem a produzir de verdade, comecem a vender e comecem a fazer a economia de uma cooperativa crescer. Um alerta do Tribunal Superior Eleitoral. O aplicativo e-Título vai passar por manutenção e pode apresentar instabilidade nos próximos dias. De acordo com a Justiça Eleitoral, os testes vão ser feitos até domingo à noite. O documento virtual substitui o título de eleitor de papel na hora de votar. A estimativa da Justiça Eleitoral é de que 28 milhões de eleitores usem o e-Título nas eleições desse ano. Obrigado, Heraldo. A seguir, você vai ver como terminou essa história que você vê aí nas imagens. Essa história é muito boa, que envolve um entregador, uma marmita e um cãozinho no interior do Pará. Brasil volta já já. O Banco Central divulgou há pouco a prévia do PIB para julho. A projeção é de alta de 1,17%, bem acima das expectativas. É o segundo mês seguido de crescimento. No ano, a alta é de 0,89%. O PIB é tudo que o país produz em bens e serviços. E a retomada de alguns setores vem mostrando reação da economia nesse segundo semestre. O Rodrigo Bocardi mostrou para a gente aqui no Bom Dia Brasil esse flagrante de um cachorrinho que invadiu um carro e roubou um frango assado. Um frango assado. Parece que ele fez escola, tá? Olha só aí o que aconteceu em Mocajuba, no Pará. Pará, tá, gente? O entregador chega de moto e a marmita cai no chão. Aí o vira-lata se aproxima como quem não quer nada, tal, inocente, e sai com a sacola sorrateiramente. Segundos depois, o entregador percebe que a comida sumiu, claro, né? Mas aí já era tarde, o cãozinho, que não é bobo nem nada, já estava bem longe com o almoço. Eu tenho que confessar, estava até contando para os colegas, viu, Rodrigo Bocardi, que o meu cachorro recentemente roubou uma coxinha de um entregador. Qualquer semelhança é mera coincidência, seja, porque eu adoro... televisão de cachorro, né, do frango é verdade. É verdade. Eu amo coxinha e espero não ter influenciado criminalmente meu cachorro. Mas você tem uma outra imagem aí, né, Bocardi? Você ficou procurando a coxinha depois? Que melhor que a cena do roubo é o entregador procurando a marmita, né? Coitado. Coitado. Olha só, hoje a gente tem uma imagem aqui que é o seguinte, foi divulgada agora cedo, uma onça parda. Ela apareceu na cidade de São Paulo, no Parque Anhanguera. Não tem o flagrante registro de nenhum furto aí, de nenhum roubo, não. Eu estava lá curtindo mesmo. Esse é o maior parque municipal aqui de São Paulo. E aí foi entre os dias 8 e 9, agora de setembro. Os ambientalistas já tinham identificado pegadas dela por ali, mas este é o primeiro registro da onça parda feito em imagens. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o parque faz parte do território da onça, que provavelmente estava aí em busca de alimento. Cuidado com as marmitas. Tchau, tchau. Boa quinta, boa pré-sexta. De São Paulo, capital, que é do Bocardi, que é de todos nós, para o Planalto Central do Brasil. Informação no interesse de muita gente. Mais vagas de emprego. INSS divulgou o edital do concurso público para contratar 1.000 técnicos. As inscrições começam a ser feitas de amanhã até o dia 3 de outubro. As provas serão no dia 27 de novembro. A contratação de mais técnicos é para tentar ajudar a resolver um dos principais problemas das pessoas na Previdência, a fila de espera para a concessão de benefícios, que é motivo de reclamação no país inteiro. Bom dia a todos. E eu me despeço de vocês da Ponte do Milênio, uma ponte de pedestres que tem a belíssima Catedral de St. Paul's ao fundo. Daqui dá para ver a fila que leva até o Parlamento, no velório britânico, que se estende até a Torre de Londres. E o curioso é que muitos museus e teatros aqui da região estão abrindo mais cedo e fechando mais tarde para que as pessoas na fila possam usar os banheiros e os restaurantes desses locais. E uma informação que acaba de chegar, o rei Charles III vai fazer uma vigília diante do caixão amanhã na companhia dos irmãos e também depois do funeral de Estado na segunda-feira na Abadia de Westminster, o Reino Unido fará 2 minutos de silêncio em homenagem à rainha. Será o último adeus. Até amanhã, gente. Até amanhã, obrigado, Cecília. Gil, antes da gente dar o nosso tchau, vamos lá para o encontro em São Paulo com a nossa colega querida Patrícia Poeta. Eu estava vendo a chamada do programa e hoje vocês vão tratar de um assunto muito importante, mas conta aí. Muito importante mesmo, viu, Elter? É o Setembro Amarelo, né? A preocupação aí com a saúde mental.
Aliás, a gente viu uma pesquisa que mostra que houve aumento de 40% dos casos de depressão entre brasileiros nos últimos 2 anos, então é um assunto importantíssimo de fato. E a gente vai entrevistar ao vivo um dos heróis desse incêndio. Vamos ver se a gente tem imagens de Minas Gerais. O garoto conseguiu ser retirado da casa pela janela, né, depois de marretadas ali para quebrar a grade. Já já a gente conversa ao vivo, então, com um dos heróis desse incêndio aí que ajudou a salvar um menino de 8 anos. Deixa eu dar bom dia para o Manuel, que daqui a pouco eu quero só te mostrar quem é a nossa convidada especial de hoje, tá, Helder? Bom dia, Manuel. Bom dia, Patrícia, bom dia, Helder, bom dia, galera que está em casa. E a gente vai também dar um pulinho, gente, lá no Rio Grande do Sul, que uma cidade é montada no mês de setembro. Eu acho que vocês vão achar interessante essa história, viu? É a música, gente. Mas aí, daqui a pouco a gente conversa, sabe com quem? Com ela, que é um espetáculo à parte. Cláudia Raia, nossa convidada especial. Bom dia. Vamos falar de tudo um pouco. Bom dia, Cláudia. E nossa plateia, que também é um show à parte. É isso, Helder. Só você passar a bola que a gente assume daqui. Um beijo pra vocês. Bom descanso aí. Imperdível programaço. Bom dia, bom programa pra você e pro Manuel. E a gente fica por aqui. Vamos nos encontrar amanhã. Até lá. Bom dia. Até amanhã. Bom dia.